Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. E para hoje eu decidi falar acerca da utopia. O que é uma utopia? O que é uma utopia no sentido denotativo, o que é uma utopia no sentido conotativo e o que é a utopia no sentido histórico. Ora bem, no enquadramento da utopia no sentido denotativo, se uma pessoa for à etimologia da palavra, neste caso, o topos significa não lugar. Neste caso, seria o prefixo a negação. Topos seria lugar. Portanto, utopia significa não lugar, o que não tem lugar, o que não existe. Denotativamente é mais ou menos isto, ou etimologicamente. No sentido conotativo, ou então no enquadramento histórico, a utopia, dentro do registro da literatura, se formos ver, por exemplo, a obra A República de Platão, aquilo é basicamente uma utopia. Aquilo é desenhada ali uma cidade ideal, uma polis ideal, entre outras coisas, que não existe. Na utopia, na construção da narrativa de uma utopia, ou do projeto de uma utopia, por norma existem duas grandes coisas. A negação de uma realidade que por vezes não se gosta, ou que não se concorda, e a projeção para uma realidade ideal, que não existe ainda. Normalmente para um futuro em que se imagina uma organização, por exemplo, sociocultural ideal ou socioeconómica ideal. Nós temos também, acho que Francis Bacon com a Nova Atlantis, acho que é essa obra que também é um enquadramento deste registro que é a utopia. E temos Tomás More com a obra Utopia, uma obra datada de mais ou menos do século XVI. Acho que até é inspirada em navegadores portugueses, ou na história de um navegador português. Portanto, o que é que acontece por norma quando uma pessoa desenha uma utopia, entre aspas? Aquilo que eu falei. Neste caso, o enquadramento do notativo e conotativo, que é uma pessoa rejeita uma realidade, que é esta realidade, ou rejeita algumas coisas, ou não concorda com algumas coisas que existem na realidade, que uma pessoa vive, na interpretação que uma pessoa faz da realidade, e projeta uma hipotética realidade em que uma pessoa imagina, por exemplo, uma sociedade ideal, com uma cultura ideal, com um desenho sociocultural ideal. E quais são os benefícios da utopia? Os benefícios da utopia prendem-se na possibilidade de uma pessoa construir, através da imaginação, e não só, de um exercício intelectual por vezes profundo e emocional, e até espiritual, construir uma forma ideal de se viver. Onde, por exemplo, está toda a gente bem. Agora, claro que isto depois implica toda uma adaptação àquilo que se poderá chamar da realidade. Mas a utopia tem este enquadramento histórico. Não foi apenas Tomás More, com a obra Utopia, que se criou a ideia de utopia de uma maneira ou de outra. Se calhar ele sistematizou. Porque já com Francis Bacon veio depois. Mas já por exemplo, com Platão e não só, foram desenhadas utopias. Portanto, ficou aqui dado um enquadramento histórico. Claro que há outros pensadores, mas se for procurar na net, se for procurar no Google, por exemplo, vai encontrar uma data de. Ou se for ler livros, já sei que é disso. Livrarias e bibliotecas. Vai encontrar uma data de escritores dentro do enquadramento, do registro, que é a utopia. E eu acho que tem um lado positivo. Acho que uma pessoa às vezes deve imaginar ou deve procurar soluções, porque às vezes a questão da utopia prende-se é mais uma questão racional. Prende-se na criação, às vezes, de soluções ou de uma sociedade ou de uma ideia ou de uma comunidade, por exemplo, que pode ser enquadrada dentro de todo o seu registro. De uma comunidade onde toda a gente vive bem. Então, o que é que uma pessoa precisa de fazer? Que construção ideológica que uma pessoa precisa de realizar para criar uma sociedade, uma realidade onde toda a gente possa viver bem? Acho que tem um lado positivo uma pessoa pensar no sentido utópico. Agora, desde que não seja uma fuga da realidade no presente. Acho que isto pode ser enquadrado no sentido positivo, construtivo e produtivo. Mas, por norma, até historicamente, quando se construiu uma utopia, ou quando se construía uma utopia,
era porque uma pessoa não concordava, rejeitava as coisas tal como elas estavam, não concordava com as coisas tal como elas estavam, portanto existe uma rejeição da realidade, de uma maneira ou de outra, para a criação de algo que se considera melhor, mas ideal, que não tem lugar no presente, que não existe, que não tem lugar físico, que não tem lugar no espaço e no tempo, por exemplo. Portanto, fica aqui uma pequena descrição filosófica em termos da denotação, da etimologia e em termos histórico-filosóficos da palavra utopia para efeitos de consultoria filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferrecalhau e cumprimentos filosóficos.